Olá, meu nome é Camila Soares Teodoro Feixas e hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa do TCC1 e eu vou falar sobre um comparativo orçamentário entre a pavimentação asfáltica e a com blocos intertravados de concreto, paver, em um loteamento residencial em São Lourenço, Minas Gerais. E para introduzir esse trabalho, é necessário falar que o planejamento na construção civil é extremamente necessário. Depois de serem levantados todos os projetos, todas as plantas, um bom levantamento de custos, um levantamento detalhado de todos os insumos, de toda a mão de obra necessária nessa obra é extremamente necessário. Nesse trabalho vai ser analisado um loteamento residencial na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, e vão ser orçados dois tipos de pavimentos para esse loteamento: o pavimento asfáltico e o com blocos intertravados de concreto, paver. Segundo Bernucci, existem muitas razões para o uso intensivo do asfalto. Dentre eles, que o asfalto tem um bom impermeabilizante, ele é resistente à abrasão e também porque ele tem uma flexibilidade controlada. E já segundo Maciel, os blocos intertravados de concreto eles são de fácil execução e também de fácil manutenção. E uma grande vantagem é que eles podem utilizar de mão de obra local para instalar e para manutenção também. E não exige máquinas, um maquinário específico para a sua instalação e manutenção. Então, o tema específico desse trabalho, como eu já disse, vai ser um comparativo orçamentário entre pavimentação asfáltica com blocos intertravados de concreto. Então, o foco do trabalho é o orçamento de obra. E o problema de pesquisa, a pergunta que deve ser respondida no final do trabalho, vai ser: qual é a pavimentação economicamente mais viável, a asfáltica ou a em paver, para o loteamento residencial em estudo? Problematização. Bem, para se escolher entre uma pavimentação ou outra, o custo de cada tipo de pavimentação deve ser levado em consideração. E parece uma tarefa bem simples, né? Você comparar custos de dois tipos de pavimentação, mas a construção civil não. Levantamento de obra, de custo de uma obra de construção civil é bem complexo, deve levar em conta a mão de obra especializada, né? O preço da mão de obra local, o valor financeiro de cada um dos insumos, então o projeto deve ser analisado com calma, com critério, para saber certinho o quantitativo de cada material. E também não deve ser só analisado o custo da pavimentação inicial, o custo inicial para se implantar a pavimentação. Também deve analisar todos os aspectos da manutenção futura dessa pavimentação. E a responsabilidade ambiental do empreendimento também deve ser analisada, porque cada tipo de pavimentação ele tem um impacto diferente na impermeabilização do solo. E nesse trabalho nós vamos trabalhar com 4 hipóteses distintas. A primeira é que a pavimentação de asfalto é mais barata, mas ela exige um maquinário e mão de obra especializada. A segunda é que a pavimentação em paver é mais cara, porém o custo de manutenção ele é mais baixo. E a terceira é que o pavimento de asfalto ele é mais caro, ele tem um custo inicial alto e além disso um alto custo de manutenção. E a quarta e última hipótese é que a pavimentação em paver ela é a mais barata, ela tem um custo inicial mais barato e também um baixo custo de manutenção. A justificativa do trabalho vem com o crescimento populacional das zonas urbanas, existe uma necessidade muito grande de expansão dos loteamentos residenciais. E somente no município de São Lourenço, Minas Gerais, existem mais de 8 loteamentos residenciais na fase de construção e de pavimentação. Projetar um loteamento residencial requer atenção a toda a infraestrutura necessária, inclusive o pavimento. E na hora de você escolher um pavimento, também deve se priorizar, além do custo, né? O conforto térmico, o impacto ambiental, a manutenção do lençol freático também. Para começar a falar um pouco do referencial teórico, o objetivo clássico da pavimentação de ruas é melhorar o tráfego daquela rua, daquela via, em qualquer condição climática. E segundo Oliveira, em locais de pouco tráfego de veículos pesados e com pouca densidade populacional, a pavimentação poderá ser utilizada para melhorar as condições climáticas do local também. Já em locais de alto tráfego e nos grandes centros urbanos, a função
principal da pavimentação deve ser o dimensionamento estrutural. E segundo na Bechima, embora o pavimento asfáltico seja praticamente um padrão nas cidades do Brasil, também existem algumas cidades que elas utilizam bloco intertravado de concreto, como o que ocorre aqui na cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Aqui a maioria das ruas, a maioria dos pavimentos são em blocos de concreto. E em outros países, como na África do Sul, desde a década de 90 são utilizados os blocos de concreto, até mesmo para pavimentação de rodovias. E segundo Maciel, os pavimentos com blocos de concreto intertravados, eles são formados por blocos de concreto fabricados previamente e que deverão ser assentados sobre uma base de areia. E eles vão ser travados por contenção lateral e atrito entre essas peças, esses blocos. E segundo Ferreira, as vantagens da pavimentação com blocos de concreto é que este possui alta durabilidade, tem uma superfície regular, uma superfície antiderrapante, também tem um menor consumo de iluminação pública, devido a ter uma cor mais clara em relação ao pavimento asfáltico. Outra vantagem é que tem uma menor absorção de energia e também ele é de fácil instalação e manutenção também. Ainda, segundo Bernucci, na maioria dos países do mundo, como já foi falado, a pavimentação asfáltica ela é a principal. No Brasil, a porcentagem de estradas pavimentadas em asfalto também é igualmente alta. Cerca de 95% das estradas pavimentadas brasileiras elas possuem um revestimento de asfalto. E existem inúmeras razões, né, por esse uso tão intensivo de asfalto nas pavimentações, tanto no Brasil quanto no mundo. Entre as razões é porque proporciona uma forte ligação entre os agregados que o compõem, permite uma flexibilidade controlada do pavimento, ele é altamente durável, o asfalto, e também ele é impermeabilizante. Bem, a construção civil como um todo, no Brasil, ela costuma apresentar baixos índices de produtividade e também um alto grau de desperdício. Mas esses baixos índices podem ser evitados ou minimizados, né, com um bom planejamento orçamentário. Segundo Tepedino, um orçamento é previsão do custo de determinado produto ou serviço com as condições necessárias para sua realização. E para realizar um bom orçamento de obra, deve-se primeiramente levantar todos os insumos e mão de obras necessários para essa obra de construção civil através dos projetos. Também deve realizar uma pesquisa de preços no mercado local, na cidade local da obra, para poder quantificar o custo unitário de cada item do orçamento, tanto da mão de obra quanto dos insumos, e também calcular a carga tributária sobre a mão de obra necessária e o custo total de cada uma das etapas da obra. Agora vamos falar um pouquinho sobre materiais e métodos. Bem, no próximo semestre, para finalizar esse TCC, para finalizar essa pesquisa, vai ser retomada uma revisão bibliográfica sobre as diferenças entre a pavimentação asfáltica e a com blocos intertravados de concreto, já feitas, né, nesse referencial teórico. Depois vai ser abordada a importância do orçamento de obra na construção civil. E, por último, será analisado um estudo de caso na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, em um loteamento residencial. E com o projeto desse loteamento em mãos, será calculada a área total que vai ser pavimentada, vai fazer um comparativo orçamentário entre essas duas pavimentações em estudo. E esses dois orçamentos eles serão feitos utilizando como base as tabelas TCPO, que são tabelas de composição de preços para orçamento, que é a maior referência em engenharia de custos no Brasil. E aqui eu estou apresentando um exemplo de tabela com base no TCPO. Nós podemos perceber que essa tabela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. A primeira coluna é uma numeração sequencial de códigos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ficar mais organizado. Depois tem o componente, a descrição de qual componente está sendo analisado na linha. Aqui é carpinteiro e servente. Depois tem a unidade que vai ser trabalhada, horas, metros, quilos, metros cúbicos, o consumo unitário, aqui nesse caso 0,13 do carpinteiro, o custo unitário, nesse caso que é R$12, né, a hora, R$12 por hora de carpinteiro, os encargos tributários,
que são a parte de tributos, né, em relação ao carpinteiro, e o custo total dessa linha, né, que no caso é o carpinteiro. Quando não estamos nos referindo à mão de obra, quando são insumos, daí essa parte de encargos sociais fica em branco. E com esses valores calculados na tabela TCPO, vai ser analisada qual é a alternativa economicamente mais viável, a pavimentação asfáltica ou com blocos intertravados de concreto. E também vai ser analisada qual é a porcentagem de economia com a escolha do pavimento de menor custo. E outros fatores relevantes para a escolha do pavimento é a vida útil do pavimento, o custo de manutenção do pavimento e a taxa de infiltração de água pluvial no solo. E aqui está o cronograma que está sendo seguido para realizar esse trabalho. Primeiro, a aprovação do tema, que já foi feita até 26 de agosto, pela orientadora também já foi feita, 21 de agosto. A entrevista com o proprietário também já foi realizada, foi até 31 de outubro. O projeto de pesquisa completo já está pronto, né? Foi até 1º de novembro. O levantamento das plantas do loteamento, né? Até agora, no final do mês, até 30 de novembro, eu vou levantar essas plantas. Depois, em fevereiro, eu vou pesquisar os preços no mercado local. Em março, vou confeccionar esses orçamentos, vou fazer os 2 orçamentos. E, por último, em abril, o artigo final do TCC. Bem, e dentre as referências bibliográficas que eu utilizei, eu destaquei aqui 4 referências que são as que eu mais gostei. A primeira é desse Eduardo Leonardo, é um artigo, então eu achei bem interessante, porque o meu TCC em formato de artigo é bem enxuto e fala do mesmo assunto que eu vou falar, um comparativo orçamentário entre pavimentação asfáltico e blocos intertravados de concreto, então eu gostei da sequência do artigo, vou tomar como base. A segunda referência, da Cíntia, é um TCC, estilo monografia, ele é bem longo, mas também fala do mesmo assunto, que é um comparativo orçamentário de pavimentação e os blocos. O terceiro já é uma dissertação de mestrado da Sinara, também é muito interessante, muito completo, do mesmo assunto do meu TCC. E também o básico, né, que eu vou utilizar bastante, é o TCPO, que são as tabelas de composições de preço para o orçamento. Bem, então esse foi o meu projeto de pesquisa para o TCC, que é um comparativo orçamentário entre a pavimentação asfáltica e a com blocos intertravados de concreto paver em um loteamento residencial em São Lourenço, Minas Gerais, e muito obrigada pela atenção.